que essa punição de uma castração química, de um tratamento, eu prefiro chamar de um tratamento químico que vai inibir a libido e não é uma coisa que seja definitiva, ela é desproporcional com relação ao crime hediondo que foi cometido contra uma mulher ou contra um menor, um vulnerável, uma criança, pelo amor de Deus. E aí, então, o que eu penso aqui, minha gente, quando se fala de sofrimento excessivo, punição que causa dor intensa e desproporcional ao crime, veja, eu penso aqui que tem pessoas que estão dizendo que isso é cruel, mas que defendem a sistolia fetal, deputada Cris. A sistolia fetal, que todos sabem que é uma tortura, sim, uma injeção letal de potássio no coração de um bebê, no ventre de uma mãe, e que é proibido até mesmo para o sacrifício de animais. E, no entanto, pessoas aqui que dizem que é cruel você submeter um estuprador de mulher e de criança, a uma injeção que não vai causar uma dor terrível, que não vai mutilar, essas mesmas pessoas defendem a sistolia fetal, uma injeção de potássio no coração de uma criança, de um bebê inocente que não cometeu crime, e que vai sofrer uma dor que é tão terrível, é uma tortura tão violenta, que o Conselho de Veterinária proíbe que se possa sacrificar um cavalo. Então, qual é a coerência disso, pelo amor de Deus? Então, nesse caso, a gente precisa afastar a ideia de pena cruel. Pena cruel não é isso, minha gente. Pena cruel é que está sendo submetida uma mãe de filhos que escreveu como estátua, perdeu o mané com batom, e tanto essa mãe como as crianças estão sendo punidas com crueldade pelo afastamento dos filhos da presença de uma mãe que não cometeu crime. Então, nós estamos diante de um momento em que é preciso a gente trazer a realidade aqui, as pessoas. A gente precisa de lucidez aqui, pelo amor de Deus. Lucidez, deputado Rubens, como é que pode ser considerado pena cruel? Algo que não é tortura, que não é mutilação, não é irreversível. E me desculpe, se o estuprador vai se sentir humilhado, o problema dele é o de menos. Humilhada é a criança que foi violada, violentada, estuprada. Humilhada é a mulher que foi estuprada, violentada. Ela foi humilhada, a criança foi humilhada, o estuprador não. Então, se ele quer o benefício, se ele quer sair em livramento condicional, seja o que for, o mínimo que ele pode fazer é submeter esse tratamento, que não é mutilação e não é tortura, e não é pena cruel. É algo provisório que vai, inclusive, poder ser revertido no momento que ele não quiser mais o tratamento. Ele que, então, é uma ameaça real à sociedade, que ele, então, fique preso. É isso que eu queria dizer. Parabenizo o capitão Alberto Neto, relator, parabenizo o autor e clamo por lucidez aqui nesta CCJ. Clamo por justiça. Obrigada. A mesa agradece de forma bem objetiva e sucinta as palavras da deputada Kia, que nos usou todo o tempo, por isso mesmo colabora com o andamento dos trabalhos aqui na sessão. Próximo orador inscrito, deputado Bacelar. Ausente Sua Excelência, deputado capitão Alberto Neto. Fica dispensado para pedido do solicitante. Próximo orador, deputado Rubem Pereira Júnior. Senhor presidente, nobres colegas deputados, toda e qualquer proposta para endurecer as penas do crime odioso de estupro terá o nosso apoio. Nós temos, entretanto, um parâmetro, uma limitação, qual seja a Constituição Federal. Combatamos os estupradores, porque este é, sem dúvida alguma, um dos piores crimes previstos no Código Penal, com os rigores da lei, mas respeitando a Constituição. Respeitar a Constituição ou não é o que nos diferencia da barbárie. A Constituição em si é o que nos diferencia da barbárie. E penas cruéis são as típicas praticadas lá na Idade Média, lá na época da barbariedade. Peguemos algumas, senhor presidente Cláudio Cajado, e essa presidência lhe cai muito bem. Prova por ordalha o juízo de Deus. Assim eram as penas na Idade Média, deputado Jordi. Obrigava alguém a caminhar numa brasa quente, ou segurar um ferro quente.
Se curasse milagrosamente, ele era inocente. Se não, ele era culpado. Em alguns outros casos, faz-se a execução por afogamento. Se o corpo boiar, é inocente. Se afundasse, era culpado. Isso era lá atrás. Nós não somos assim. Nós temos uma Constituição para nos diferenciar da barbárie. Aumento de pena proposto pelo autor e pelo relator, nós concordamos. Votamos favoráveis e sem obstrução. As penas, de fato, hoje são baixas para crimes tão odiosos. Mas aquilo que não está consonante com a Constituição Federal é perda de tempo do Legislativo votar. É chamado de populismo penal. É jogar para a plateia, sabendo que será considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem faz o controle de constitucionalidade. Tem gente já defendendo que seria um ato de improbidade administrativa do deputado que vota uma lei sabidamente inconstitucional. Eu não me filio a essa corrente. Mas é algo ineficaz, é algo que prejudica, sim, a imagem do parlamento fazer uma lei flagrantemente inconstitucional. E é o que esse projeto, neste item específico, faz. Nós queremos votar integralmente no projeto, retirando aquilo que for contrário à Constituição. E nós sabemos que a Constituição, no artigo 5º, inciso 3 e 47, não permite penas cruéis. Ah, mas o estuprador merece. Merece. Ele merece, talvez, até a pena de morte. Eu não defendo porque eu sou cristão. Mas de merecer, merece. Agora a Constituição permite? Não. Quer mudar a Constituição? Isso é cláusula pétrea. Teria que ser uma nova Constituinte. E aí o povo vem soberanamente e diz, não, retira negócio de pena cruel, institui pena de morte, institui prisão perpétua, mas só com uma nova Constituição. Com essa nossa, esses assuntos que são populares, que são bonitos, que ganham aplausos, mas contrariam a Constituição. E esta comissão é de Constituição e Justiça. Aqui nós devemos nos ater à análise da Constituição Federal, daquilo que está consonante ou dissonante da Constituição Federal. A própria Lei de Execução Penal fala, não permite tratamento médico compulsório como condição de qualquer direito. A castração química é um tratamento médico que passa a ser compulsório para você ter acesso a um direito. O próprio Supremo Tribunal Federal reconhece a inviolabilidade do corpo e a integridade do apenado. Aumento de pena tem o apoio unânime desta comissão. Naquilo que, repito, respeita a Constituição Federal. Aí foi falado, não, mas a Constituição portuguesa prevê isso como pena cruel. Deputada Bia, a Constituição portuguesa permite. A brasileira, não. E ainda assim não permite. Não permite, eu estou falando da doutrina do que seria crime. Perfeito. Na Constituição portuguesa não cabe. Na brasileira também não. Mas aí a definição de crime cruel. E aí foi dito, não, mas alguns países permitem. E aí eu ainda levanto mais um ponto para os senhores e senhoras deputados. A castração química é eficaz? Tem estudos científicos que comprovem que isso reduz a criminalidade? A resposta é não. Se não, vejamos. A eficácia é limitada porque os crimes sexuais são cometidos por outros fatores que não exclusivamente o desejo sexual. Mas é cometido também por agressividade, por questão de poder, por vingança, por distúrbios de personalidade. E esse tratamento, ele só tem ainda alguma eficácia durante o tratamento. Quer dizer que quando o condenado for solto, ele suspende o tratamento e aí ele vai estar lá sem nenhum tipo de restrição.
muda a Constituição e faz a castração física. Se mudar a Constituição, cabe castração física. Mas na nossa Constituição, não cabe.